Pais amados, nós aqui de novo, estamos aqui de novo, nesse nosso segundo tópico, né? Dos 3 inimigos que todo cristão, todo homem de Deus, toda mulher de Deus enfrenta no seu dia a dia. A aula passada foi o mundo, né? O mundo não a questão da matéria, do planeta. O mundo é muito bonito, né? Mesmo estando corrompido, planeta Terra, você vê as belezas que Deus deixou, né? É belo. Só você dá uma olhada na praia, a gente, aqui na nossa cidade, né, aqui em Palmas, você vai no entardecer ali nas praias, principalmente aqui na Praia do Prata, você vê um pôr do sol lindo, né? Mas o mundo, o sistema, o pensamento. E agora nós vamos falar sobre o segundo inimigo que nós enfrentamos. E esse inimigo, queridos, pode-se dizer, uma grande dificuldade ou a maior luta que nós enfrentamos, que é a carne. A nossa carne é também chamado na Bíblia da nossa natureza pecaminosa herdada de Adão. Quando nós vimos no primeiro módulo, né, que Deus criou um homem perfeito, né, a criação de Deus, o homem era perfeito, mas a desobediência dele corrompeu essa natureza humana, criada perfeita, né? Por quê? Pelo pecado. Esse pecado matou, pode-se dizer, o espírito do homem, por isso que nós temos que nascer de novo. Então, e essa natureza humana, que a Bíblia também chama de carne, ela é o grande desafio do cristão, porque a Bíblia diz que nós temos que mortificar a carne. Então, a carne, na Bíblia, ela, nos originais, são duas palavras, né, que eu separei aqui. No grego é sarkis e no hebraico bazar. E a carne é uma palavra que, dependendo do contexto, ela pode ter significados diferentes, né? Mas, em resumo, é o quê? É a nossa inclinação natural para o pecado, para o mal, que nós herdamos isso de Adão. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49, ele fala, né? Assim como nós trouxemos a imagem de Adão, nós devemos também trazer a imagem do segundo Adão, que é de Jesus Cristo. Então, volto a frisar para nós entendermos, não foi Deus que criou a nossa carne ser má, não foi Deus. Foi a escolha de Adão e automaticamente a nossa escolha, né? Desde quando nós nos entendemos por gente, que saímos da idade da inocência, o que nós escolhemos? O pecado, né? Pela nossa natureza carnal, pela nossa natureza corrompida, né? 2 pontos aqui. A carne também é um elemento físico, né, que encobre os ossos de homens e animais. Isso está lá na Bíblia em Gênesis 40, 19, Lucas e Levíticos 6, 27. E a carne também é colocada na Bíblia como a descendência, né? Jesus, na sua descendência carnal, ele veio de Abraão. A Bíblia fala isso, né? Se você pegar o livro de Mateus, você vai ver a genealogia de Cristo, né? Vai passando, né? São três genealogias que ele coloca até chegar a Jesus Cristo. Então a carne também como descendência humana. Igual eu vim lá da minha família, meus bisavós, então tem essa questão da carne. Um ponto que eu quero trabalhar aqui para você, as marcas da carne, né? Considerando a carne no seu sentido da natureza humana herdada de Adão, pecaminosa. A Bíblia chama isso de natureza adâmica também, que é a carne. Quais são os principais marcas dessa carne? Os sinais. Não é as obras da carne, são os sinais. O que a carne clama, né? Como que a carne ela se exterioriza? Olha o que a carne faz. Primeiro, ela se auto-justifica. Um dos sinais fortes da nossa natureza humana é sempre justificar os nossos erros, né? Para a carne é mais fácil colocar a culpa em Deus, no sistema, no diabo, na igreja, do que reconhecer os seus pecados. Então isso é uma marca da nossa natureza carnal. Outra coisa, prazer na falha dos irmãos, prazer na falha dos outros. Você já prestou atenção como que nós temos prazer, como que a nossa carne nos leva a ter prazer quando alguém cai? Isso é uma marca da carne. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. A Bíblia usa aqui o exemplo, eu separei aqui o exemplo do fariseu, né? Lucas 18, 11, que ele meio que se alegrava na falha do outro. Então assim, nós podemos, né, vemos às vezes, vez ou outro, o irmão errando, mas nós não, a nossa carne ela vai querer ter prazer, né? A nossa natureza pecaminosa, viu, merece. Então isso é uma manifestação da carne. Outra coisa, que é uma marca da carne, a independência, o individualismo e a presunção.
E tem uma frase aqui que diz assim: a vida melhora apenas quando você enfraquece. Essa é a marca do crente que vive no Espírito. A vida só melhora quando a gente enfraquece. Por quê? Porque a gente vai depender de Deus. Só que, infelizmente, a mensagem do humanismo e do mundanismo, né, essa mensagem que impera hoje, nesse presente século, nesse presente mundo, qual é? Valorizar a carne. Né? Você é bom, você não depende de Deus, você não depende das pessoas, você pode viver sozinho. A carne, na sua maioria, ela prefere o isolamento, ela prefere confiar nela própria. É por isso que Paulo, que era um religioso, ele diz assim: eu tinha vários motivos para confiar em mim, mas eu neguei tudo isso. Então assim, a carne ela corre. Então, quando Paulo fala que ele tinha um espinho na carne, para mim qual é? Era a sua fraqueza. Que quando ele encontrou Jesus, ele se esvaziou de tudo isso, da sua autojustificação. Agora ele dependia de Cristo para tudo. Ele dependia dos irmãos, não é? Então, a carne, Jeremias 17,5 diz: maldito o homem que confia em si próprio. Uma característica da nossa natureza carnal é confiar em si mesmo. Outra coisa, a fuga da dor, da culpa, né? Lutamos contra a ordem bíblica de confessar os nossos pecados. Você já prestou atenção hoje como nós, como igreja, estou dizendo nós aqui, nós do Minova, eu digo no geral, nós estamos correndo da confissão de pecado? E a Bíblia diz que nós temos que confessar os nossos pecados. E muitas vezes confessar uns aos outros para sermos curados, para sermos libertos. Mas nós não queremos confessar o nosso pecado porque isso nos humilha, né? Tira-nos do pedestal, tira-nos do altar e coloca Cristo. E a nossa carne, querido, ela não quer isso. Ela não quer. A carne, ela prefere fugir. Depois você dá uma lida lá em Tiago: confessai os pecados uns aos outros, capítulo 4. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Então, uma marca da carne é fugir da dor do pecado e da confissão e da vergonha. Jesus, ele morreu por nós na cruz publicamente. Ele se expôs e nós não queremos expor. Isso é uma obra da carne. Segunda coisa, uma das coisas que também é uma marca da carne: rebelião contra Deus. Romanos 8,7, nós já vimos isso. A mente natural, carnal, ela não se sujeita à lei de Deus e nem pode. Tem que haver um esforço nosso do Espírito, um enchimento nosso do Espírito Santo para vencer essa manifestação da carne e confiar em Deus. Por quê? A natureza humana, ela é automaticamente, ela é irreconciliável. Essa é a verdade. Outra coisa, a carne tem produzido no ser humano uma podridão moral. Querido, se não for a Bíblia, se não for a graça de Deus, a revelação de Deus, nós permanecemos no pecado. E o pecado, querido, um pecado chama outro pecado. A nossa carne, ela vai querer ficar ali no pecadinho. Não tem nada a ver eu mentir, não tem nada a ver eu adulterar meu imposto de renda, não tem nada eu não fazer o que a Bíblia está ensinando. Não, eu vou pegar ali um canal ilícito. A carne, ela gosta disso. Só que isso que ele traz uma podridão. É como nós colocarmos, às vezes, um ovo podre dentro de uma massa que nós estamos fazendo. Não é? Aquilo ali vai apodrecer tudo. Então, a nossa natureza humana, ela tem uma podridão moral. Outra coisa, né? Então, aqui, a manifestação da nossa natureza humana e as obras que ela produz, que a Bíblia fala, lá de Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 21. A carne, as obras da carne quais são? Prostituição. Quando a Bíblia diz fugir de toda a imoralidade sexual, e o verbo ali, e a palavra ali no original, o adjetivo é porneia. E ali, querido, vai tudo que você imaginar de pecado sexual. Adultério, prostituição, fornicação, sexo fora do casamento entre duas pessoas, pornografia, homossexualismo, que é pecado, pessoas tendo sexo, pessoas tendo relação sexual do mesmo sexo, todo tipo de bestialidade, sexo com animais, masturbação é pecado, porque ninguém se masturba olhando uma parede. Então, o pecado sexual, ele começa na mente, não é? Então, assim, a prostituição porneia, e ele aumenta ali para impureza, para lascívia. Então,
tudo isso é a carne, a nossa natureza humana que produz. Se nós não tivermos uma força determinante de levar todo pensamento cativo até a Cristo e pedir que o sangue de Cristo purifique a nossa mente, nós podemos ficar presos nesse pecado. E a Bíblia diz lá que quem praticar esses pecados não herdarão o reino de Deus. Ele fala sobre idolatria. O que é idolatria? O homem ser o centro. Idolatria não é só adorar a imagem. Ele fala feitiçaria. O crente não pode ser feiticeiro, né? Que é rebeldia, é insubmissão. Outras coisas que são obra da carne: inimizades, porfias, polêmicas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Tudo isso está na obra da carne sobre relacionamento. Tá? Dá uma lida lá para você ver. E outra coisa que está na área da questão pessoal, que entra na alimentação, né? Que ele fala aí da bebedice, da glutonaria. É uma obra da carne que muitas vezes nós cristãos, né? Às vezes tomar refrigerante. Uma pessoa que toma refrigerante conscientemente, né, sem limites, ela está pecando. Por quê? É fato que um refrigerante ele faz mal para a pessoa. Ah, pastor, não vou mais tomar refrigerante? Ora, pede ao Espírito Santo. Fala com a palavra, vê o que a palavra fala. Se eu sei que tem que fazer o bem e faço o mal, é pecado. Tem que tomar cuidado com o que eu me alimento também. Não é? Então, tudo isso, a carne, ela produz a obra da carne. Então, assim, como vencer a carne, essa nossa natureza humana? Primeiro, reconhecer que ela é fraca. O que Jesus falou para os discípulos? Depois você dá uma lida lá, Jesus no Getsêmani, nos evangelhos. Os 3 evangelhos falam, Mateus, Marcos e Lucas. João também fala, mas ele não fala tão explícito quanto os outros. Jesus fala o que para os discípulos? Ore, porque a carne é fraca. A nossa natureza humana vai falar para nós que nós não devemos orar. Por quê? Ela é independente. O Espírito vai falar ao nosso Espírito que a gente deve orar. Mas a carne ainda não quer orar, porque ela é fraca. Mas ela fala para nós que nós somos fortes. Nossa mente vai falar, não, orar para quê? Orar é indispensável, porque senão nós cedemos a carne. Então, como vencer a carne? Reconhecendo que ela é fraca. Por ela ser fraca, ela vai me levar para longe de Deus. Segunda coisa, manter uma boa consciência. 1 Timóteo 1,19. Quando o Espírito Santo falar para você bem baixinho, pare de pecar, pare de pecar. Se a tua consciência te acusou, se a minha consciência me acusou, eu não devo cauterizar ela. Porque a Bíblia diz que muitos, por não obedecerem à sua consciência, negaram a fé. E o pecado ele vai começando assim, ó. Não faz isso, não faz aquilo. E a gente, não vou fazer não tem nada a ver. E ali nós estamos cauterizando a nossa consciência. Nós temos que manter uma consciência sensível, lendo a palavra de Deus todos os dias. É assim que nós mantemos uma boa consciência. Auxílio externo. Olha o que fala aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 13. Olha o que a Bíblia diz aqui, versículo 13. Ele fala assim, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Tudo que nós formos fazer, tudo que eu fizer, eu tenho que pedir a Deus, ajoelhar, orar mesmo. Mas não é um minuto, orar agradecendo, é orar buscando ouvir Deus. Senhor, fala comigo através da tua palavra, se eu devo fazer isso ou não. Isso é auxílio externo para vencer a carne. Mas tem mais coisas, querido, que nós precisamos também para vencer a carne. O que é também, querido? A mortificação da carne. Colossenses capítulo 3, versículo 5, diz o que? Mortificar a carne. A carne, olha lá, Colossenses 3, 5. Vamos dar uma lidinha aqui rápido. Olha o que a Bíblia fala. Colossenses 3, 5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Eu que tenho que fazer morrer. O quê? A imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mortificar esses desejos. Se eu sou uma pessoa gananciosa, eu tenho que mortificar, matar esse desejo. Por quê? A carne ela vai produzir isso. A nossa natureza humana, herdada de Adão, ela vai produzir isso. Se afastar das paixões. O que Paulo fala a Timóteo? 1 Timóteo 6,11. Fugir das paixões da mocidade. O que são as paixões da mocidade? Muitas coisas. Aventura amorosa, né? Sexo sem compromisso, viver uma vida sem ser submisso. Então Paulo diz assim, fuja disso. E outra coisa, despojamento da carne.
Efésios capítulo 4, versículo 22, 23, 24. Diz que nós devemos nos despir do velho homem. Eu tenho que acordar de manhã e numa oração com Deus, eu tenho que me despir da velha natureza, para que e me revestir da nova natureza, que está onde? Em Cristo. Eu tenho que ir até Cristo e falar: Jesus, me dá a nova natureza, para que o Espírito Santo me transforme segundo a imagem de Deus. Então, querido, esse inimigo chamado carne, ele se manifesta através desses pontos que eu coloquei para vocês, né? A independência, N situações, que são as marcas da carne. E essa carne produz as suas obras, que são os pecados que estão alistados lá em Gálatas 5, 19, 21. Então, esse é o segundo inimigo, e esse é uma luta diária, pessoal, entre nós e a carne, entre o espírito e a carne. O espírito é uma coisa, nossa natureza humana que é outra. É nós que decidimos essa vitória. Amém? Enchei-vos do espírito, não é? Não alimente a carne. Fuja de tudo que a carne deseja e viva o que o Espírito do Senhor deseja, porque assim nós nos fortaleceremos e viveremos a verdadeira vida e ganharemos essa batalha diária. Amém? Deus abençoe você e falta o terceiro inimigo, que é o diabo e os seus demônios. Deus abençoe em nome de Jesus.